E aí pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Meu nome é Paulo Perússulo, vou trabalhar com vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos estudar juntos um pouco hoje a Convenção sobre os Direitos da Criança. Preparados? Vamos lá? Em frente. De quando é esta convenção? Ela é de 20 de novembro de 1989, portanto dá para dizer que é relativamente recente. O que ela é? É um documento formulado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e o objetivo? Garantir os direitos das crianças. Segundo a informação da ONU, é um instrumento de direitos humanos mais aceito da história universal, que não é pouca coisa, convenhamos. A composição da convenção, 54 artigos. Ela foi ratificada por 196 países, inclusive o Brasil, que ratificou em setembro de 1990 e promulgou em novembro de 1990. É o decreto número 99.710. Confiram lá, deem uma lida, né? É importante estar se atualizando. Então, o que a convenção traz lá como conceito de criança? É um conceito importante. Ele pode variar um pouco aí de um país para outro, tudo, mas como a convenção foi ratificada por 196 países, é bastante coisa, a tendência é que não fuja muito disso. Então, o conceito de criança da convenção está lá no artigo 1º, que diz o quê? Todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Então, até 18 é criança, para a convenção, né? E ele especifica que, se tiver uma lei local, né, aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Tá aí o nosso conceito de criança, segundo a convenção. Então, vamos lá em frente. Garantia de aplicação da convenção sem qualquer distinção. Isso aí está lá no artigo 2º da convenção. Quer dizer o quê? Que é dever de todos os estados parte garantir a aplicação dessa convenção às crianças sujeitas à jurisdição de cada país, né? Cada estado parte, sem distinção de sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais e de seus representantes legais. Nada mais é do que uma garantia de que a convenção seja prática, seja efetiva, não seja um papel, um emaranhado de palavras que utopicamente garantem muitas coisas e na prática não funcionam para nada. Então a convenção ela quer ser efetiva, ela condiciona que os estados parte, né, signatários, que dentro de sua jurisdição efetivem o que estiver disposto na convenção sem nenhum tipo de preconceito. Então não pode ter preconceito, pode dificultar o acesso em relação à etnia, cor, crença, raça, opinião política, e isso vale tanto para a criança quanto para os pais dela. Afinal de contas, se os pais dela têm uma opinião política diversa do atual mandatário, por exemplo, eles não podem, o Estado não pode de nenhuma forma impedir, restringir o acesso dessa criança a nenhum tipo de serviço público em razão dessa opinião dos pais da criança. Então, de todas as formas, tenta resguardar a efetividade da convenção. O melhor interesse da criança. As ações tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada devem sempre levar em conta o melhor interesse da criança. Ou seja, sempre o que for melhor para a criança vai basear a tomada de decisões. Os projetos públicos, particulares, enfim, qualquer tipo de ação deve priorizar o interesse da criança. Quem é o vulnerável da situação? A criança ou o adulto? Criança, óbvio. Ela deve ter essa prioridade, deve ser garantido o seu melhor interesse. Artigo 3º lá da Convenção.
E em caso de divergência entre as leis de um Estado parte ou normas de direito internacional vigentes e a Convenção, o que é que faz? Aplica a disposição mais benéfica à criança. Simples, né? Artigo 41 lá. 41 da Convenção dos Direitos da Criança. Muito simples. A gente está falando em melhor interesse da criança. Logicamente, teve uma divergência, aplica o que for melhor para ela. Beleza? Nome e nacionalidade. A criança tem direito a ser registrada logo após o nascimento, obtendo um nome, uma nacionalidade e ser preferencialmente criada por seus pais. Artigo 7º. Aqui no Brasil a gente vê algumas medidas interessantes para efetivar esse direito. Então, por que não mencionar, né? Se o que está sendo feito certo, precisa ser elogiado e enaltecido. Então, a gente tem as maternidades já com cartórios para que seja feito esse imediato registro da criança. Tá ali o pai e a mãe, já faz o registro, já sai com pré-nome, nome, os ascendentes certinho, já é uma garantia fundamental dessa criança. Outra coisa bem interessante é o programa Pai Presente do CNJ, nosso Conselho Nacional de Justiça, que visa justamente inserir nessas certidões onde não conste o nome do pai, que se adotem diligências para encontrar esse genitor, para que possa ser feita a inclusão tanto do nome paterno quanto dos ascendentes paternos e seja garantido. Parece pouco, né? Parece uma coisa mais burocrática, mas não, vai muito além disso, né? A partir do registro, aí sim, a criança vai ter meios futuros de pleitear alimentos, de pleitear o acompanhamento desse genitor, né? O carinho, o afeto, o amor. Tudo isso faz parte, não se trata só de dinheiro, né? De prover as necessidades, mas as necessidades afetivas também contam muito, são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. E é uma preferência que a criança, logicamente, seja criada pelos genitores, no seio familiar, no seio da família natural, né? Porque geralmente, em regra, vai ser o melhor para ela, estar próximo de seus pais, receber a melhor educação possível, receber os cuidados básicos, alimentação, higiene e saúde, tudo isso junto aos seus pais. Nem sempre será possível, e aí que o Estado adote medidas para tornar essa colocação numa família extensa, substituta, de forma a evitar, minimizar os danos a essa criança e prover também um mínimo de afeto, carinho, educação, todos esses direitos aí, né? Que tudo seja resguardado na medida do possível. Mas, em regra, vai ser melhor para ela, logicamente, ser criada pelos pais. Aí continuamos falando, né? Os cuidados pelos pais, exceto quando o afastamento imposto pela justiça atenda ao seu melhor interesse. Logicamente, situações graves de negligência, abuso sexual, violência física, moral, várias questões que podem ensejar, né, um afastamento, seja temporário ou, infelizmente, até definitivo, né, da criança desse seio familiar. Desde que seja observado, né, deve ser observado o contraditório e ampla defesa, sempre que implicar afastamento da criança ou do adolescente do convívio com os pais. Em frente. Transferência ilegal e tráfico de crianças. Compete aos Estados partes da Convenção adotar medidas contra a transferência ilegal de crianças ao exterior, assim como a retenção ilícita, né, dessas crianças em outros países, e contra o sequestro, venda ou tráfico de crianças. Então, está lá no artigo 11, a retenção ilícita, o sequestro, a venda ou tráfico de crianças está no artigo 35 da Convenção. Ou seja, esses estados que ratificaram a Convenção, que fazem parte, os estados parte, devem de todas as formas controlar fronteiras, criar mecanismos que dificultem, falar em impedir também talvez seja um tanto utópico, mas que dificultem ao menos, né, a saída ilegal dessas crianças pelo meio de tráfico ilegal e a retenção ilícita
em outros países. Beleza? Aqui um ponto bem importante. Oitiva em processos de seu interesse. Constitui direito da criança ser ouvida em procedimento administrativo ou judicial de seu interesse, diretamente ou por representante. Artigo 12 lá. É um caso claro aqui no Brasil, é disposto no ECA, lá no artigo 45, a necessidade do consentimento para a adoção do adolescente, ele deve ser ouvido, obrigatoriamente. Afinal de contas, já tem um certo grau de discernimento suficiente não a decidir sozinho, né, com quem deve ficar, mas a contribuir com elementos, a autoridade judiciária, o Ministério Público, aos psicólogos, assistentes sociais e demais membros da equipe multidisciplinar, para que possam tomar a melhor decisão possível para o futuro desse adolescente. Em relação a adolescentes e crianças em geral, sempre que possível eles devem sim ser ouvidos, seja diretamente, seja através de um depoimento sem dano, de um depoimento com auxílio indireto, né, com auxílio de psicólogos, enfim. A tecnologia, o mecanismo que se mostrar mais adequado, seguindo protocolos, né, principalmente da área da psicologia, para que se possa extrair dessa criança, desse adolescente, informações úteis para que ela mesma possa ser protegida, que o seu melhor interesse seja garantido. Em frente. Direito à educação. Direito bem básico, né? Um direito que garante o futuro dessas crianças. Está lá no artigo 28, constitui dever dos Estados-parte. Tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos. Estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes formas, inclusive o ensino geral e o profissionalizante. Aqui temos a profissionalização mencionada, um quesito importante para essa inserção social e o próximo passo, né, os primeiros passos da vida adulta para que possa ser inserida no mercado de trabalho. Tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade e por todos os meios adequados. Tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e acessíveis a todas as crianças. Adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar, né? Aqui é uma questão bem grave, a evasão escolar. Então o Estado deve criar mecanismos de controle, comunicar sempre que necessário, sempre que esvaídas as esferas administrativas, comunicar ao Conselho Tutelar, os órgãos competentes para adoção de medidas, eventuais medidas de proteção, para garantir esse acesso e frequência escolar. Cooperação para a eliminação do analfabetismo no mundo. Isso também, né, questão complicada a gente falar ainda em analfabetismo, né, nos tempos atuais é complexo, é uma coisa que não deveria mais existir, mas infelizmente existe e os Estados partes devem trabalhar em conjunto e cada um dentro de sua esfera de atuação para ao menos reduzir, né? A gente está falando aqui, a Convenção fala em eliminação, mas se a gente reduzisse significativamente já seria bem interessante. Direito à saúde, está lá no artigo 24, também direito básico, fundamental, acesso ao melhor tratamento de saúde, redução da mortalidade infantil, outra questão que ainda, infelizmente, temos que falar, apesar dos índices aqui no país até terem melhorado, né? Ainda assim temos uma questão grave ainda, né? A gente vê aqui crianças morrendo, né, com toda uma perspectiva de vida pela frente, seja por doenças, seja por desnutrição, ainda é muito grave. Infelizmente a gente ainda tem que falar disso e está garantido aqui não a erradicação, mas pelo menos a redução da mortalidade infantil na Convenção. Atuação preventiva e planejamento familiar, ou seja, aqui é um dever não só dos próprios pais planejarem a família minimamente de forma mais básica possível, ao menos, como também o Estado, né, adotar eventuais políticas de controle de natalidade, se for o caso, de evitar doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aquelas
transferidas, transmissíveis da genitora para o recém-nascido ainda durante a gestação, né, ou durante o parto. Então é bem importante essa atuação preventiva. Cuidados sanitários básicos, né, saneamento básico, como diz o nome. Infelizmente, aproximadamente metade da população brasileira não dispõe de saneamento básico. Pensem, né, no custo para a saúde, né, não no custo financeiro necessariamente. Logicamente acaba sendo um custo financeiro excessivamente alto ao Estado, a falta de saneamento básico, mas ao mesmo tempo focando mais na parte de doenças, né, por exemplo, é muito grave, né? A gente poderia evitar um sem número de doenças aí. Proteção às crianças afastadas do seio familiar. Como nós falamos, preferencialmente essas crianças vão ser educadas pelos pais, né, pela família natural. Mas e quando não dá? Seja provisoriamente, seja de forma definitiva. Aí é dever, sim, do Estado, da sociedade em geral, da comunidade, zelar para que essas crianças obtenham a melhor educação possível, né? Seja através das instituições públicas ou das organizações não governamentais, o encaminhamento à adoção, sempre considerado o melhor interesse da criança, o maior interesse da criança, observado, logicamente, o procedimento adequado, né? Tanto observadas as regras mínimas para habilitação dos pretendentes à adoção e, posteriormente, se essa criança se enquadra nos objetivos pretendidos pelos adotantes e se a criança terá seu melhor interesse atendido com essa adoção específica. Existe também a adoção internacional, né, a liberação de permissão internacional com garantias de direitos e mecanismos que evitem benefícios financeiros indevidos. Aqui no nosso caso, né, o Brasil ele permite, lá o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta, né, essa permissão da adoção por estrangeiro, mas preferencialmente, né, tem que esgotar todos os meios de colocação em família substituta aqui no Brasil, não havendo interesse em adotantes interessados em adotar, crianças aqui no Brasil, seja no cadastro municipal, estadual, nacional. Aí sim a gente passa ao cadastro internacional de adoção. Tem todo um regramento a ser seguido, mas é uma alternativa, né, caso não se efetive a medida internamente aqui no país. Proteção contra abusos de qualquer natureza. Então, os Estados partes devem promover a proteção contra qualquer tipo de violência física, mental, maus tratos, exploração e abuso sexual, inclusive a prostituição infantil e a produção de materiais pornográficos voltados à pedofilia. Ali, artigo 34 dessa convenção. Proteção contra o trabalho infantil, né? Como nós mencionamos, é importante que se tenha uma profissionalização, né, principalmente desses adolescentes, para que possam ser alguém no futuro, possam ser devidamente integrados à sociedade. Porém, devem existir regras, né? Deve existir um controle bem efetivo por parte do Estado, para que não existam abusos e para que seja uma atividade efetivamente útil, né, para esse adolescente que está ingressando no mercado de trabalho. Diferentemente do trabalho infantil, né, que ocorrem abusos, prejudicam o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral, social. A Convenção estabelece que deve existir uma idade mínima para admissão ao emprego e a regulamentação apropriada relativa a horários, condições de emprego. Então, horários para se garantir que essa pessoa continue estudando, né? E em relação a condições de emprego, para que não exerça uma atividade demasiadamente penosa ou que não implique em aprendizado nenhum. Aí não teria sentido, seria um emprego normal, né? Proteção contra o uso de drogas, está lá na Convenção, artigo 33. Impedimento na utilização de crianças na produção e tráfico ilícito de drogas, mas também
consta como competência dos Estados partes a efetivação das medidas, sejam no âmbito legislativo, administrativo, sociais e educacionais, para garantir que essas crianças não venham a ter um uso dependente, né, de substâncias psicoativas. É isso aí, pessoal. Encerramos então a parte aqui da convenção. É importante vocês lerem, né? Procura lá. Vamos voltar aqui. Procura lá a convenção. Foi promulgada aqui pelo decreto 99710. Dá uma lida lá com calma. Tem muitos artigos que a gente não conseguiu abordar aqui. Tentamos abordar os mais relevantes, né? As questões mais polêmicas ou essenciais. Mas é importante que você leia também em casa aí com calma. Dê uma boa estudada. Existem vários aspectos importantes para serem aprendidos nessa questão. Beleza, galera? Fechamos então a Convenção dos Direitos da Criança. Desejo bons estudos para vocês e nos vemos na próxima. Valeu, até mais!